Doutor, recebi um e-mail da empresa de cobrança dizendo que seu CPF está prestes para ser suspenso de uma negociação de cunho extrajudicial e flexível. Portanto, seu CPF poderá ser cancelado. Doutor, se não fosse os seus ensinamentos. Pois é, o Glauber aqui é membro aqui do canal, está sempre aqui presente nas nossas lives e já aprendeu que essa história de cancelamento de CPF é papo furado, ó, é cobrança de empresa bandida, porque a empresa que mente para o consumidor é empresa bandida. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro quando diz que o consumidor que recebe mentiras com o intuito de ser cobrado, ele está sendo vítima de um crime, tá certo? Então, uma empresa que já está cometendo crime ali, dizendo que vai cancelar o seu CPF, é empresa bandida e você não deve fazer nenhum tipo de acordo com empresa desse tipo, tá certo? Veja só, o CPF pode ser cancelado, doutor? Pode ser cancelado sim, CPF pode ser cancelado. Por quem? Pela Receita Federal. A única que cancela CPF no Brasil é a Receita Federal. E em casos muito específicos, por exemplo, morte, todo mundo sabe, né? Cancelou o CPF do fulano. Ou seja, o cara já era, foi pro saco preto. Então, você sabe que o CPF pode ser cancelado por morte. Pode ser cancelado também quando a pessoa usou de fraude para obter aquele CPF. Tem muito falsário aí que quer emitir um novo CPF para criar uma nova pessoa e sujar aquela pessoa. Então, se isso é detectado pela Receita Federal, eles cancelam o CPF. E também tem aquela situação lá quando o CPF já está sendo usado para fraude. Se a Receita detecta isso, às vezes ela cancela sim o seu CPF. Mas o credor, ele nunca vai cancelar o seu CPF, tá certo? Não existe essa possibilidade do credor cancelar o CPF do devedor, tá bom? E você deve estar atento também que não é só cancelamento do CPF, ele pode ficar irregular também na Receita Federal. Isso é péssimo para o seu score de crédito, tá certo? É péssimo para o seu crédito. Isso sai em todas as análises que a gente faz, sai lá se o CPF está regular ou irregular, tá certo? Sai até no Serasa. Vou te mostrar aqui no Serasa, amigo. Veja só se sai no Serasa. Tá aqui, ó, o site do Serasa. Se você for dar uma olhadinha aqui, ó, no meu CPF, você vê lá as suas pendências. Já sai aqui, quer ver? Veja só, aparece aqui, tem gente que não rola nem a tela até o final para saber de tudo que está acontecendo. Tá vendo aqui, ó, situação do CPF na Receita Federal. O meu tá regular e o seu, às vezes tá regular aqui e tá irregular na Receita Federal. Então você pode ir na Receita Federal e testar, colocar o seu CPF lá para você saber se o seu CPF tá regular. Porque se ele tiver irregular, amigo, você não arruma crédito em lugar nenhum. Como você sabe, o CPF é um dos documentos mais importantes que a gente tem, né? Que ele é muito analisado para crédito. Então, você tem que ver isso daí, tem que ver a situação do seu CPF. Mas você já entendeu que empresa de crédito, empresa de cobrança, que o credor não cancela o seu CPF, tá bom? Então, fica atento para não ser enganado. Tô falando muito alto aqui, o som tá estourando. Vou abaixar um pouquinho aqui para ficar melhor. Olha aí, olha aí. Agora ficou legal, né, pessoal? Então, o pessoal tem que dar o toque aí. Doutor, você tá berrando, doutor. Você tá berrando. Que eu falo alto, né? Então, vamos lá. O Hunter aí, o mesmo aconteceu comigo. Empresa chamada McLean, que herdou uma dívida minha na Ativos. Fica o tempo todo me ameaçando de processo, né? É aquela coisa, né, Hunter? Você sabe que uma empresa, Hunter também está sempre aqui na nossa live, então ele já aprendeu que o credor tem o direito de dizer que vai processar a pessoa, tá certo? Isso não é ameaça, tá? Isso é o uso regular do direito, então isso também não é mentira, tá bom, Hunter? Uma coisa é falar que vai processar, a outra coisa bem diferente é falar que vai cancelar o CPF. E cancelar o CPF é mentira, tá? Mas agora, processar, pode ser que ela tenha um direito bom em processar você. E pode ser também que ela não tenha direito bom e processe você, tá certo? Direito de ação, ele é desvinculado do mérito da causa, né?
Então vamos lá, sem complicação. Doutor, não começa a falar difícil, doutor. Então vamos lá, Fabiana. Fabiana, boa noite, doutor. Que maravilha poder participar mais uma vez. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando. Obrigado, Fabiana. Você é uma querida. Fabiana está sempre aqui nas nossas lives aqui. E olha lá, ela trouxe uma pergunta muito interessante. Veja só a pergunta da Fabiana. Doutor, tenho uma dúvida. Estou com um ventilador na assistência técnica. Me deram o prazo de 1 mês para entregar. Já vai fazer 2 meses, eu não recebi. Qual é o prazo correto? Então vamos lá, Fabiana, depende da situação, tá certo? São 2 situações. A primeira delas é quando não tem garantia, a segunda delas é quando tem garantia, tá? Então você levou um objeto lá para consertar. Um objeto que não tem garantia, você estava usando lá já tem um tempo, e ele falou que vai demorar 3 meses para consertar aquilo lá. Ele pode fazer isso daí? Ele pode fazer, tá certo? Ele pode fazer, porque às vezes é um aparelho raro, que ele não tem a peça de reposição, tá certo? Uma coisa antiga, que o cara vai ter que correr atrás da peça, ele tem muito trabalho, beleza, ele pode falar que demora 3 meses, mas ele tem que cumprir esse prazo de 3 meses também, tá certo? Ele pode dar o prazo, mas tem que dar o prazo por escrito para você e tem que cumprir o prazo. Não existe nesse primeiro caso que eu estou falando para você, nesse caso que o objeto, que o aparelho, ele não tem garantia, não existe um prazo determinado pela lei, tá certo? Porque cada caso é um caso, como eu te falei, pode ser uma coisa muito antiga, pode ser um aparelho fora de linha, que ele vai ter que correr atrás das peças e tudo mais, tá certo? Agora, no segundo caso aqui, o que é? É aquele objeto que está com garantia, tá certo? Ele está com garantia, a garantia do fornecedor. E olha só, qual é o prazo de garantia quando você compra um bem? De modo geral, o prazo de garantia é de 30 dias, é de 90 dias, tá certo? Aí, se o vendedor lá, a empresa dá 1 ano de garantia, ela estendeu o seu prazo de garantia de 90 dias e passou a ser 1 ano. Então, tem toda lá a garantia de 1 ano e você foi lá, levou seu ventilador dentro do prazo de garantia para a empresa arrumar o seu ventilador. Em quanto tempo ela tem que entregar? No prazo de 30 dias. Ela pode dar um prazo maior, doutor, de 60, 90? Não. Não, porque esse prazo é previsto na lei, no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Então, o prazo máximo é de 30 dias. Então, ele vai ter que consertar no prazo máximo de 30 dias. E se acaso ele não entregar no prazo de máximo de 30 dias? Ele tem que te restituir o bem, tá certo? Ele tem que devolver aquele bem para você, ou então ele tem que substituir por outro bem, certo? Ele pode fazer uma proposta para você. Eu tenho esse ventilador aqui, o seu ventilador eu não vou conseguir arrumar, mas eu tenho esse daqui, eu posso trocar por esse daqui. Né? Então, eu posso substituir por outro, ou posso também substituir por um novo, tá certo? Então, você tem que ficar aberto lá para você fazer um acordo com ele. Ele pode te dar um melhor, ele pode também te dar um novinho, substituir o bem. A terceira possibilidade, qual é? É um abatimento proporcional do preço, tá? Então, você às vezes tinha um bem que não ficou incapaz de funcionar. Por exemplo, você levou lá o seu ventilador, estava lá com aquela capa lá estragada, tá certo? Tinha um quebradinho, você levou lá para ele consertar. Então, ele não vai conseguir consertar aquilo, ele pode falar, olha aqui, Fabiana, o seu ventilador aqui custou R$300, ele está quebrado, então eu te dou aqui mais R$50 e fica tudo bem, eu te dou R$100 e fica tudo bem, tá? Então, essas 3 possibilidades, quem escolhe, quem é o consumidor. Então, o consumidor tem que conhecer os seus direitos. Então, vamos lá, reprisando para você entender. Qual é o prazo que ele tem que consertar aquele bem? Ele tem que consertar aquele bem no prazo de 30 dias, tá certo? Então, se ele não conseguir consertar aquele bem no prazo de 30 dias, ele tem que restituir o valor pago, tem que devolver o valor que ele recebeu de você. Ou então ele tem que substituir por outro bem, tá certo? Pode ser por um bem melhor, né? Então fica um livre acordo aí entre as partes.
Ou então a terceira possibilidade é o abatimento proporcional do preço do bem, tá certo? Então você deve estar atento a isso, você deve estar atento nos seus direitos. E se acaso ele não fizer nada disso, o que você faz? Você procura o juizado especial civil, o juizado de pequenas causas, que você pode processar aquela empresa sem advogado e sem gastar nada, tá certo? Basta para você procurar o juizado. Lá você vai ter que levar a nota fiscal do seu bem lá e também o papel que o cara te deu lá, a abertura lá do conserto do produto, né? Ele tem que te dar um recibo que recebeu aquele produto para consertar e tem que levar os seus documentos pessoais e também um comprovante de residência. Você vai procurar o fórum do juizado mais perto da sua casa. É uma forma muito legal de você resolver os seus problemas, tá certo? Então fica ligado nos seus direitos e se inscreva aqui no canal. Estamos te aguardando. Então vamos lá. Tem aqui o Wagner. Wagner disse que recebeu a mensagem, mas não disse qual é a mensagem. Pagar dívidas pelo acordo certo é confiável? Amiga, a forma mais confiável que você tem de pagar as suas dívidas é lá para o credor que você está devendo, tá certo? Eu não aconselho fazer com ninguém, faça com o credor, amigo. Qualquer atravessador que você contratar aí para você resolver esse problema, ele vai ganhar algum dinheiro. Ninguém trabalha de graça, tá? Então daí você já está pagando alguma coisa. Vai lá, procura o credor, pague a sua dívida e pegue o recibo, tá bom? Fica ligado no recibo. Então vamos lá, Albertina Soares, já tem mais de 5 anos que o Banco BV fica me cobrando. Agora quem me liga todos os dias é o financeiro Cunha Mendes. Sou assalariado, infelizmente não tenho como pagar essa dívida. Albertina, veja só, o credor tem o direito de cobrar a dívida dele, tá certo? Então, se a pessoa liga para você, se ele te manda uma cartinha, se ele te dá aí manda um SMS, ele manda um WhatsApp cobrando o direito dele, ele está no direito dele, tá? Mas esse direito, ele encontra limites. Qual é o limite? O primeiro limite é a encheção de saco. Ele não pode te encher o saco, te ligar o tempo todo sem parar, tá certo? Não pode te expor a uma situação ridícula, porque tem empresa de cobrança que liga até para os vizinhos, deixa recado com a sogra. Esse é o pior crime que uma pessoa pode cometer, não é verdade? Te expor para sua sogra lá. Às vezes você não tem uma relação muito bacana com a mulher e o cara vai lá, olha, avisa para o fulano que ele está devendo, tá? Então, quando a gente pega um relatório que a gente tem aqui, a gente acha os vizinhos também, por geolocalização. Então, eles usam esse sistema e liga para os vizinhos e cobra dos vizinhos. Isso aí gera dano moral. Se você está nessa situação, você deve procurar o juizado especial civil, tá bom? Ainda tem outra situação aqui. Qual é outro limite que ele encontra para ser cobrado? A prescrição da dívida, tá certo? Não existe dívida que dure para sempre, toda dívida prescreve, toda dívida caduca, tá? Então essa dívida de 5 anos muito provavelmente já está prescrita e essa cobrança é ilegal. Segundo o novo entendimento do STJ, uma dívida prescrita, ela não pode ser cobrada, tá certo? Ela não pode ser cobrada, por isso você tem que ser claro com a pessoa, você está me constrangendo. Seja bem clara, fale logo que você está sendo constrangida por aquela pessoa que está te cobrando uma dívida prescrita. E vamos ver se ele para. Se acaso ele não parar, onde é que você busca o seu direito aqui? No juizado especial civil, juizado de pequenas causas, tá bom? E beleza, Albertina, espero que você tenha compreendido aí e busque os seus direitos. Olha lá o Erivaldo, boa noite, doutor, e boa noite a todos que estão na live. Valeu, Erivaldo. Simone Dias, boa noite, doutor, uma semana abençoada. Obrigado, querida, para todos nós. Vamos lá, Simone. Uma dúvida: quando o réu não comparece à audiência de conciliação do juizado especial, qual a providência adotar? A ação se extingue? Não, Juliana, não, Simone, não se extingue não, tá certo? Se aplica a revelia, tá certo? Quando o réu não comparece ao juizado especial civil, se aplica a revelia e presume-se que são verdadeiros todas as alegações feitas pelo autor da ação, tá certo? Se for um direito disponível, como são os direitos do juizado especial civil,
de modo geral, o réu é condenado, tá certo? Então, ele é condenado. Agora, quando ele não comparece na ação lá, na audiência de conciliação, você tem que ver o quê? Se ele foi citado, tá certo? Que a citação no juizado, a primeira tentativa dela é pelo correio. Então, eles mandam aquela carta com a R, às vezes não encontrou a pessoa. Então, você tem que ver. Se ele não foi encontrado porque a R voltou em branco, você tem que pedir a citação por oficial de justiça. Aqui em Brasília não precisa mais pedir essa citação, já é automático. Antigamente a gente tinha que pedir citação por oficial de justiça. Agora não, já é automático. Se a carta não encontrou a pessoa, a citação é por oficial de justiça. E se a pessoa, nesse caso, então, ela foi citada, ela vai sofrer as consequências da revelia, tá certo? Não vão aplicar como verdadeiros todas as argumentações apresentadas, as provas apresentadas pelo autor da ação, e muito provavelmente o réu será condenado a pagar, a fazer aquele pedido lá que você fez na sua petição inicial, no seu requerimento. Tá bom, Simone? Espero ter esclarecido a sua dúvida. E olha só, pessoal, tem muita gente que tem dúvidas sobre o juizado especial civil, esse juizado de pequenas causas. Vocês podem ver que eu falo muito dele. Por quê? Porque é a solução mais barata que tem. Eu falo aqui para devedores. Não adianta eu ficar falando aqui para a galera, falar, olha, você tem que procurar seu advogado. Pô, a pessoa não tem grana nem para pagar, às vezes a dívida vai pagar advogado. Às vezes a dívida é pequena, seria mais barato pagar a dívida do que pagar o advogado, né? Por isso você tem que procurar o juizado. Aqui no nosso canal eu tenho vários cursos sobre juizado especial civil, até com a petição, o requerimento para você entrar, mostro todo o mecanismo. Olha, é muita informação legal para você buscar o seu direito, tá certo? O direito não é dado, o direito ele é conquistado, então você tem que correr atrás dele. Ele não vai correr atrás de você, tá bom? E boa sorte! Vamos lá! Berenice, boa noite. Extrema Minas Gerais, Valdemir Vieira, Anderson Noel, doutor, comprei uma moto financiada, não aguento mais pagar, posso devolver? Sim, Anderson, você pode devolver a sua moto lá, mas isso não significa que a sua dívida vai acabar, tá certo? O que acontece? Quando você devolve um bem que você comprou em alienação fiduciária em garantia, um carro, uma moto, o seu bem vai a leilão para pagar a sua dívida, tá certo? E maioria das vezes o dinheiro obtido lá no leilão não quita a sua dívida. Então, você ainda pode continuar a ser cobrado, tá certo? Porque tem gente que paga uma prestação, 2, 3 e depois vai lá entregar o bem. Ou seja, sua dívida é imensa. A venda daquele objeto, daquela moto, daquele carro, não vai quitar a dívida. Então, você vai continuar a ser cobrado pela diferença, tá bom? Tem que estar muito atento a isso daí. Irineide, obrigado, querida. Boa noite, doutor. Deus abençoe sua vida grandemente. Vera Moraes, nobre professor, tenha uma abençoada semana. Obrigado, querida. Vera é uma fofa, tá sempre aqui presente aqui com a gente, né, Vera? Muito obrigado. E vamos lá, Camila Persson. Doutor, paguei uma dívida do PicPay no dia 8 de março e ainda apareço no Serasa. Já fiz uma reclamação no Reclame Aqui, no BC, mas não resolveu. O que você vai fazer? Pau no PicPay. PicPay vai para a justiça. Procura o juizado especial civil e processe eles, tá certo? Isso aí é dano moral certo, tá? Se o seu nome está lá na lista negra do Banco Central, de modo geral, aqui em Brasília, a indenização gira de 3 a 5 mil reais, tá certo? Então você tem que ir lá buscar o juizado especial civil, porque você já pagou, você já reclamou e você fez o certo, tá? Porque tem muita gente que não reclama, já entra direto na justiça e o juiz fica de má vontade na hora de dar o dano moral. Fala, você devia ter reclamado primeiro. Ainda bem que você também reclamou no Reclame, você tem que reclamar também no Reclame Aqui e no consumidor.gov.br, porque você fica lá com toda a reclamação para você mostrar para o juiz, olha, reclamei, não tinha outro jeito, senão vir aqui na justiça.
e o juiz, ó, manda o dedo. Então, Camila, procure o juizado especial civil, tá certo? Leve lá seus documentos pessoais, comprovante de residência e os documentos aí do seu caso, lá a cobrar o recibo que você pagou a sua dívida, tá certo? Olha a Marília aí, José Cipriano, Helder Leite lá de Porto Seguro, cidade maravilhosa, né? Porto é muito legal. Nossa, tinha época na minha vida que eu ia muito lá para Porto Seguro, ia para Arraial da Ajuda ali, e tinha um caldo que eu nunca mais vou esquecer ali do lado da balsa, amigo. Acho que era Rei do Caldo. Ficava tomando um caldinho lá de sururu. Ah, que saudade do meu Porto Seguro. Valeu, Eider. E vamos lá, Silene Monteiro, como tirar o nome do registrado? Olha só a dúvida aqui da Silene Monteiro, como tirar o nome do registrado? Como tirar o nome da lista negra do Banco Central? Vou explicar para você direitinho isso daqui para você resolver o seu problema, tá certo? Por quê? O que acontece? A lista negra do Banco Central, o registrado, o SCR, hoje em dia, é o maior cadastro restritivo de consumo. Ele é consultado por todos os bancos quando você vai pedir crédito, tá? Então, às vezes, você tem uma dívida, amigo, que o banco fala para você, amigo, pague essa dívida com desconto. Aí ele te dá a dívida desse tamanho, ele te dá um descontão aqui, ó. E essa diferença vai para onde? Vai para a lista negra do Banco Central, ele joga na coluna prejuízo. A partir daí, você não arruma mais crédito em lugar nenhum, tá certo? E o que você tem que fazer? Se você pagou a dívida, amigo, veja só, se você pagou a dívida, seja com desconto ou sem desconto, o seu nome tem que limpar. Não caia nesse papinho que está rolando na internet, um monte de gente prometendo tirar o seu nome de lá, mesmo sem pagar a dívida. Não sai, cara, lá não sai. Não sai nem com essa tal de blindagem do CPF, tá bom? Então você deve estar atento. Se você pagou a dívida com desconto ou sem desconto, o seu nome tem que sair de lá. E se acaso não sair, procure o juizado especial civil, juizado de pequenas causas, tá certo? Sem advogado e sem gastar nada. Leve o que lá? Leve seus documentos pessoais, comprovante de residência e os documentos da causa aí. Leve lá o comprovante que você pagou a dívida, tá certo? E aí, ó, mete pau no banco, tá bom? Então, fica atento a isso, fica atento aos seus direitos, se inscreva aqui no canal. E você pode ver, pessoal, que tudo que eu falei hoje na nossa live, eu poderia ter resolvido no juizado especial civil, tá vendo? Quando eu falo tanto dele, ele é uma solução muito bacana e muito barata. Então, não deixe de ver lá a sua situação, tá bom? Agora eu vou responder uma dúvida que veio lá do Instagram, tá certo? Nós temos Instagram também, se você quiser me seguir lá. Lá o conteúdo é curto e é frenético, é todo dia. Então vamos lá. Doutor, eu não paguei uma dívida de cartão de crédito. O que pode acontecer? O que acontece quando a pessoa deve uma dívida de cartão de crédito, uma dívida bancária? Vou explicar isso tudo para você. Você vai ser cobrado, amigo. Eu vou ser cobrado? Você vai ser cobrado, porque o banco não vai deixar passar em branco, tá certo? Mas existem dois tipos de cobrança, tá certo? Existe a cobrança extrajudicial e existe a cobrança judicial, tá? Então vamos falar primeiro da cobrança extrajudicial. Você vai ser cobrado de forma extrajudicial. E eles mandam já a cartinha, olha, iniciamos agora uma cobrança extrajudicial contra você e você... Aí a pessoa fica, ai meu Deus, cobrança extrajudicial, o que é isso? Então vamos lá. Uma das formas de cobrar extrajudicialmente é o que? É negativar o seu nome, colocar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, tá certo? Então isso aí é uma forma de cobrança extrajudicial. Outra forma de cobrança extrajudicial é o protesto. A sua dívida pode ser protestada, tá certo? Ele pode levar lá para o cartório de protesto. Então o cartório de protesto vai entrar em contato com você, vai te dar 3 dias para você pagar a dívida. Se você não pagar, o seu nome vai ser protestado. Aí o que acontece, doutor? Qual é a consequência do protesto? A consequência é que você ficará inadimplente, amigo. Você ficará inadimplente de forma pública. Todo mundo vai poder consultar o protesto e saber que você teve um título protestado.
O protesto dá início a uma ação judicial? Não, senhor, tá certo? O protesto é uma coisa, tá certo? E uma ação judicial é outra coisa. Ele pode também te cobrar amigavelmente, né? Ficar mandando cartinha para você, ligar para você, pedir para você pagar. Ele pode fazer por quanto tempo isso? Até a prescrição da dívida. Dívida bancária, ela prescreve em 5 anos, tá certo? Então, se ele não faz nada e fica dando bobeira, ele perde essa oportunidade. E ele pode também entrar com um processo judicial, que é a segunda forma que eu falei para você, tá? Então, ele pode processar você, ele pode entrar com um processo contra você. Então, você vai ser citado, você vai ser convidado a participar desse processo. Vai ter a oportunidade de apresentar defesa e talvez no final você pode vir a ser condenado. Então, o juiz vai dar uma sentença, vai mandar você pagar. E se você não paga, o que acontece? Você pode ter bens penhorados, tá? A lista, o Código de Processo Civil, ele traz uma lista das prioridades dos bens que podem ser penhorados de você. É dinheiro, é bens móveis e por aí vai, tá certo? Então vai começar a procurar os seus bens. Vai procurar um bem móvel seu, um dinheiro na conta poupança, na conta corrente, vai soltar teimosinha, amiga. Teimosinha, o juiz entra no sistema do Banco Central e dispara uma ordem lá que vai ficar batendo na sua conta durante 30 dias procurando dinheiro. Você pode ter penhorado qualquer tipo de aplicação financeira. Depois, dependendo da aplicação, você pode até liberar aquele dinheiro. Mas, a princípio, você pode ter, sim, o dinheiro da sua conta corrente, conta salário, tudo penhorado. Depois, dependendo da origem do dinheiro, você pode ter liberado esse dinheiro, tá? E se não encontrar nada, amigo, no final, você pode ter, inclusive, parte do seu salário penhorado, tá certo? Quanto é que se penhora? Que eu tenho visto aí, amigo, a penhora está se pegando 10% do salário do devedor. E, doutor, existe aí um percentual, é a partir de quanto que pega do salário? O cara tem que ganhar 5 mil, 10 mil, ou de um salário mínimo tá pegando também? Tá pegando é de tudo, amigo, até de salário mínimo tá pegando, tá? Até pouco tempo atrás se convencionou que só se penhoraria a parte do salário do devedor, de que devedor que ganhasse mais de 4 salários mínimos, hoje em dia quase que 6 mil reais. Agora eu já vi decisão de penhorando agora salário mínimo, tá certo? De benefício social. Então o bicho tá pegando e para você ficar esperto, para você não cair também no acordo mal feito, que ele vai virar uma dívida e vai piorar o seu salário, você tem que estar atento nos seus direitos e tem que saber contar a prescrição. E eu vou contar já já para você. Então você que está assistindo o nosso corte, se inscreva aqui no canal para você ficar esperto, para você não ser enganado. Então vamos lá. Jerusa, hoje ligaram, cobraram uma dívida de 2007. Qual seria o seu conselho? Aconselho você desconsiderar, essa dívida está prescrita, não tem como ela não ter prescrito já, tá? Então vamos lá. Simone Monteiro, como negociar dívidas de banco? Deve esperar baixar os juros. Veja só, Simone, vou explicar isso para você. Quando que você deve negociar as suas dívidas bancárias? Não é pelo tempo mais certo? Você tem que acompanhar pela lista negra do Banco Central, pelo registrato, e eu vou mostrar isso para você agora, para você entender, Simone. Então, vamos lá. Esse daqui é o SCR, tá? Que a gente fala tanto, a lista negra do Banco Central. Ele mudou um pouquinho aqui a cara dele, mas eu gosto desse relatório que ele é completão, né? Então, isso aqui é o SCR que eu estou falando para você. Isso aqui é emitido pelo Banco Central do Brasil. Então, vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, a pessoa tem uma dívida aqui com o Itaú, tá certo? Então, ela tem aqui um gasto com o Itaú. Se ela gasta aqui direitinho, tem aqui na coluna A, vencer, tá tudo bem, tudo certinho. Acontece o quê? A pessoa, às vezes, não paga a dívida. Então, essa dívida que estava aqui, AVC, foi para essa segunda coluna aqui, ó, foi para a coluna vencido, tá bom? Então, ela estava aqui, a pessoa não pagou, veio para a coluna vencido. Então, a partir de quando que ela vem para a coluna vencido?
ela vem mais ou menos depois de 1 mês ou 2 meses, tá certo? Já é a hora de negociar a dívida? Não, não é a hora de negociar a dívida não, tá certo? Por quê? Porque está aqui no vencido. Aqui, quando o seu nome vem para cá, você já fica numa situação muito ruim. Você já fica sem crédito, você já fica queimado na praça. Aí você pagou a dívida, volta tudo para cá e está tudo certo, tá? Agora, qual é a outra situação? Na outra situação, você não pagou a dívida. Aí acontece o quê? Sua dívida vem para cá, para a coluna prejuízo, tá? Em quanto tempo ela demora para vir para a coluna prejuízo? A determinação do Banco Central é que em 1 ano, no máximo, ela deve estar na coluna prejuízo, tá certo? Aí que começa a clarear a coisa para você fazer um acordo com o banco, tá certo? Eu vou te explicar o porquê disso. Veja só, quando você deve para alguém, certo? Você pegou um cartão de crédito lá no banco e tem uma dívida. O banco, a pessoa que vendeu para você no cartão de crédito, ela tem que receber, certo? Então ela vai lá e o banco manda pagar essa pessoa. Então o banco manda pagar a pessoa. E você está devendo para o banco e não paga o banco. Veja que situação complicada. E depois ele tem que fazer uma reserva também, essa reserva de devedores duvidosos. Por quê? Porque ele tem que pagar essa dívida. Então você foi lá, pegou um dinheiro com o banco, não pagou o dinheiro com o banco, ele vai ter que depositar um dinheiro, vai ter que calcionar um dinheiro dele. Ele pagou quem você não pagou e ainda tem que calcionar o dinheiro dele. Então ele fica numa situação muito ruim. Se ele te deu 1.000, ele tem que calcionar 1.000, ou seja, o prejuízo dele está sendo R$ 2.000. Então ele já sabe que ele não vai receber essa grana, ele quer pegar o dele, quer pegar esse milzão dele que está lá. Então ele já está afim de resolver o problema seu, tá certo? É o momento que ele quer resolver o seu problema. É mais de 1 ano, em especial quando vira o ano, tá certo? Porque quando vira o ano, todas as empresas, os bancos não são diferentes. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer o imposto de renda dele, tá certo? Então ele vai fazer o imposto de renda dele e ele vai jogar aquele valor que está na coluna prejuízo no prejuízo lá na demonstração contábil dele. E às vezes a operação tem até seguro, tá certo? Então ele recebe o seguro e ainda joga o prejuízo lá para bater do lucro dele, do imposto a pagar. Então ele já recebeu algum ou todo o dinheiro que você ficou devendo. Então ele quer levantar aquele dinheiro que ele calcionou e ele quer também resolver esse problema, que isso não é bom para ele, ter devedores não é bom. É o momento que ele vai fazer uma proposta para você. Então veja bem, não é menos de 1 ano, tá certo? A gente não tem como prever certinho, porque tem que ser depois da virada de ano e tudo mais. Então você tem que ficar ligado com isso. Então é mais de 1 ano. Entre 1 ano e 2 anos vai vir uma proposta boa para você, tá certo? E agora, aí você vai receber uma proposta. O que você vai fazer? Você vai sair correndo lá e vai pagar aquilo lá? Não, você tem que estar muito atento na sua proposta, na proposta do banco. Por quê? Porque o banco ele vai colocar, você vai assinar um contrato com o banco de acordo, tá certo? Aquilo é um contrato. E lá no contrato ele vai colocar o quê? Uma confissão de dívida, tá? O que é a confissão de dívida? Então vamos lá. Você devia, por exemplo, R$ 1.000 para o banco. Ele vai lá, fez as contas e falou que você deve agora R$ 5.000. E ele vai fazer uma proposta para você. Falar aqui, ó, Ricardo, olha só, eu vou fazer uma proposta para você. Você me pegou R$ 1.000 emprestado lá há um tempão atrás. Agora me devolve esses 1.000 aí em 10 vezes. Fica bom para você? Fica ótimo. Eu vejo dessas propostas, vejo isso e vejo muito melhor que isso, tá certo? Mas ele coloca uma cláusula lá dizendo que você confessa que você deve R$ 5.000 para ele, tá certo? Então você vai pagar 1.000, mas você tem que pagar esse 1.000. Senão vai ficar devendo quanto? 5.000. E ele vai ter um título contra você, ele vai ter um contrato contra você. Isso ele vai fazer o quê? Ele vai cobrar na justiça, ele vai protestar, ele vai acabar com você dessa vez, porque agora ele tem um contrato. Então preste muita atenção, fique esperto antes de você fazer um acordo com o banco, tá certo? Se você gosta de saber desse tipo de assunto, não deixe de se inscrever aqui no canal, ó. O link está aqui embaixo para você se inscrever, tá bom? E veja só uma coisa, depois que você
faz o pagamento para o banco, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise do seu CPF, uma análise completa e detalhada do seu CPF, para saber exatamente o que está acontecendo, para saber se o banco tirou o seu nome da lista negra do Banco Central, para saber se o seu nome ainda está negativado, para saber também se o seu nome foi protestado. Você tem que fazer uma busca completa para saber a situação do seu CPF, para que você possa voltar a ter crédito, tá certo? A gente faz todo dia esse tipo de serviço aqui no nosso canal, tá certo? E tem gente que a gente acha muita pendência. E eu vou te mostrar aqui para você entender o nosso passo a passo que a gente utiliza aqui para detectar as pendências. Veja só, veja quantos passos que a gente usa. Esse é o primeiro passo, o mais importante de todos, que é a lista negra do Banco Central. Porque se você não tira o nome dali, amigo, você não tem crédito em lugar nenhum. O segundo, qual é? Os cadastros restritivos de consumo. Você vai saber se seu nome limpou, você vai saber o seu direito e as técnicas que você vai ter que fazer para você voltar a ter crédito, tá certo? Isso depende de você. Não adianta achar que você vai pagar alguém que vai aumentar o seu score de crédito, porque isso não existe, tá bom? E aí depois você vai fazer o quê? Vai continuar com esse passo a passo, pegando aqui, por exemplo, a certidão civil da Justiça Federal e Estadual. Isso aqui é fundamental para você saber se tem algum processo e para você saber também a sua situação na Justiça. Todas essas aqui são da Justiça, elas emitem esses documentos aqui gratuitamente, tá certo? Por que você tem que saber disso aqui? Para saber se às vezes tem algum erro no seu CPF, que seu CPF foi parar na Justiça. Às vezes tem um processo que você não sabe, às vezes é um processo civil, ou seja, de cobrança, às vezes também é um processo criminal, tá certo? E se você está procurando emprego, olha só, tem muito patrão que faz isso aqui. Eu faço para as pessoas. O cara me liga, ô Ricardo, olha só, faz uma busca aí desse CPF aqui. A gente faz essa busca, você nunca vai ficar sabendo que foi feito isso daí. Ele simplesmente vai falar para você, olha aqui, fulano, não dá para te contratar agora e tal, volta aí, Araquém, volta no ano que vem, né? E aí você dança. Então você tem que fazer também a dívida ativa, se sua dívida era com o Estado, saber se está na dívida ativa. Isso é fundamental. Regularidade do CPF na Receita Federal. Eu já mostrei aqui hoje, ó, que sai até aqui no Serasa, ó, tá vendo? Esse aqui é o site do Serasa. Você acha que se você tá com algum problema aqui no seu CPF, alguém vai te dar crédito? Se ele tá bloqueado? Então não dá, né? Aí vai saber a maior base de consumo, Consulta Nacional de Protesto, vai saber se o seu nome está protestado e os seus direitos, tá certo? Então você vem aqui agora fazer esse teste completo no seu CPF. Eu cobro R$1.000 para fazer esse teste aqui no meu escritório, tá certo? Uma análise completa, presencial, a pessoa vem aqui e tira suas dúvidas. E agora você pode aprender a fazer, seguir o nosso passo a passo e fazer por quanto? Por 12 de R$ 9,74. O que você faz por R$ 9,74? O que você faz com R$97? Você prefere fazer um mau acordo, acordo de uma dívida prescrita? Você prefere o quê? Ou você prefere conhecer os seus direitos, fazer essa análise completa e ainda levar esse brinde aqui que eu vou dar agora para você, onde você vai assistir todos esses vídeos aqui que são das dúvidas mais comuns, tá certo? O passo a passo agora está com desconto, tá bom? O desconto que a gente dá aqui na nossa live. Então você vai ter a oportunidade de ter acesso a isso daqui tudo com o desconto da nossa live. Então vou deixar o link aqui, se acaso você quiser, se acaso você achar que vale a pena, você dá uma olhada lá, tá bom? Vale muito a pena, eu posso recomendar isso daqui, é uma oportunidade incrível que você vai fazer aí no seu CPF, tá? Então vamos lá, a Carolina chegou aqui, Oliveira Santos, Oliveira é membro do canal, tem estrelinha. Doutor, tem uma execução judicial contra os Correios. Posso protestar o título judicial em cartório? Sim, amigo, você pode pedir para emitir lá uma condenação, lá um documento que você depois vai protestar aquela dívida, tá certo? Então, se você tem uma sentença, tem que ver se você já tem a sentença, tá? Se você já tem a sentença hoje em dia é título executivo judicial e pode ser protestado, tá bom? Então, vê lá, e toma muito cuidado com isso, faça isso com a orientação do seu advogado, porque o protesto ilegal causa dano moral, tá bom? Então, veja isso daí, e protestar sempre é uma boa, porque o cara fica sem crédito, tá?
E tem a Carolina chegou aqui também agora, membro do canal. Boa noite, o que prova que o CPF não está negativado? Não tem nenhuma pendência, você quiser, você pode pegar até o do Serasa, você pode pegar o extrato Serasa. Ele mostra no Serasa que ele não tem uma negativação, mas não existe um documento universal que mostre que o seu CPF não está negativado, tá? Por isso que a gente fala para fazer essa análise completa, que às vezes o nome não está no Serasa, mas está em outro lugar, tá bom? Vamos lá, professor, para pagar a dívida na prefeitura, que na verdade nem existe, com trabalho. Não entendi sua pergunta, tá, Carolina? Você quer pagar uma dívida que não existe com trabalho, você quer ir lá trabalhar na prefeitura, é isso, Carolina? Isso não vai ser possível para você, que quem trabalha lá é funcionário público, tá certo? Então você vai ter que ir lá se candidatar a uma vaga lá e ser efetivado na vaga, tá certo? Pode ter somente um cargo público também, ou uma função, mas assim, o cara chegar lá e falar, eu quero trabalhar aqui, não deixa não, tá certo? Porque às vezes pode acontecer, você não sabe quem você está deixando lá para trabalhar, tá bom? Então você tem que estar muito atento a isso. Então vamos lá, Pedro Felipe. Olá, tenho dívidas de imposto de mais de uma empresa desde 2017. INSS, FGTS e etc. Essas dívidas prescrevem? Prescreve, sim, tá certo? O que fazer nesse caso para resolver? Primeira coisa, você tem que pegar a certidão da dívida ativa para saber se essa dívida sua está na dívida ativa, amigo. Essas dívidas todas, elas prescrevem no prazo de 5 anos. Então, você sai contando o prazo de 5 anos. Só que acontece o seguinte, essa dívida, ela pode simplesmente ter sido... estar na dívida ativa. Dívida ativa é um procedimento administrativo que ele vai testar a validade da sua dívida para depois ser cobrada na justiça. Mas esse prazo da dívida ativa tem vários prazos lá que ele suspende a prescrição, tá bom? Ou seja, amigo, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a certidão da dívida ativa, saber o que realmente consta, tá bom? Pega o nada consta do CNPJ. Se você quiser, amigo, tem aqui no canal lá que você faz uma análise do seu CPF ou do seu CNPJ. Vai sair tudo que você tem, tá certo? Os membros têm acesso a esse relatório. O relatório é pago, não é pago para mim, é pago para a empresa que faz essa busca, mas você paga R$25 e tem um relatório completo para saber o que está acontecendo com o seu CPF. Vale muito a pena fazer isso daí, tá certo? É o relatório mais completo do mercado. É uma empresa muito confiável. Você vai lá, paga no Pix, tira na hora o relatório. Você baixa na hora o seu relatório, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o credor não aceita a proposta. Amigo, ninguém é obrigado a aceitar a proposta, tá certo? Então você espera um tempo. Se você está devendo um dinheiro para alguém, você espera um tempo e depois a pessoa vai ficar mais maleável, né? Então vamos lá. Paulo, me inscrevi numa faculdade online. Eles facilitam tudo para você se tornar aluno, oferecendo descontos astronômicos que se concedem depois de você pagar o valor inicial. É a parte do negócio dos caras. Por isso você deve estar muito atento, meu querido, porque depois que você entra, que você efetiva a sua matrícula, né? Para você tem que pelo menos cancelar. Tem gente que simplesmente abandona a faculdade. Eu vejo isso todo dia aqui. Gente, eu pergunto, você cancelou a faculdade? Não, eu fui embora. Então, aí que eles ganham grana. Vamos lá, Xará Ricardo Cruz. Estou com uma dívida de multa na PF. Polícia Federal, desde a pandemia. Como posso resolver? Não sei, meu querido, não sei. Tem que pegar, tem que ver o que é. Não entendi nem sua pergunta, o detalhe da sua pergunta, da pessoa física ou da Polícia Federal, tá bom? Wilton Dantas, boa noite. José Maria, boa noite. Olha só, o Santander está me cobrando conta de cartão de crédito que nunca tive, eu fiz. Fiz uma compra com cartão, eu fiz compra com cartão ou empréstimo. Olha aí, é uma boa isso aí, eu não dou essa sorte, amigo. Se o cara negativa o meu nome indevidamente, o que eu faço? Pau nele. Se é o Santander, pau no Santander. Coloca ele no juizado especial civil. O juizado fica bem ali, ó, pertinho daqui. E hoje em dia você pode fazer a audiência ainda pelo celular, tá bom?
tá molezinha. E tem muita informação sobre o juizado aqui no canal. Eu falo muito sobre juizado especial civil, porque eu acho muito legal. Eu fui conciliador do juizado, fui muito tempo advogado no juizado lá, então eu conheço profundamente todo o juizado especial civil. Eu fui da Defensoria Pública especializado no juizado, eu fazia juizado o tempo todo. Então, gostei muito, achei incrível, porque você poderia resolver os seus problemas do dia a dia no juizado especial civil, sem advogado, sem gastar nada, né? Então, isso daí faz a diferença na sua vida. E tem muita coisa sobre isso aqui no nosso canal, amigo. Tem curso gratuito do juizado, com tudo, até o documento que você vai levar lá, o requerimento. Eu ensino a preencher, sabe? É muito legal o passo a passo completo, tá? Você pode cobrar uma batida de carro. Eu tenho um curso que eu vendia e agora está gratuito aqui no YouTube sobre o juizado especial civil para você comprar para cobrar uma batida de carro, tá certo? Então você deve estar muito atento a isso, muito atento aos seus direitos. Em especial, você não pode perder as nossas lives. As nossas lives acontecem toda segunda-feira às 8h30 da noite e às quintas-feiras às 7h30 da noite. E você pode se inscrever também no nosso grupo do WhatsApp para receber informação de qualidade. Você sabe que hoje em dia a gente está podendo falar assim, não pode ter que falar tudo na boca miúda, mas o grupo do WhatsApp é meu, eu falo à vontade e você está convidado a participar do meu grupo do WhatsApp. Vou deixar o link aqui embaixo e a minha garganta já está pegando fogo, que eu falo muito, falo rápido e aqui é informação sem enrolação, tá certo? Então, se você curtiu a nossa live, se inscreva aqui no canal e compareça às nossas lives. Aqui já vai encerrando, porque a nossa live já vai cair, tem 1 hora que nós estamos falando aqui. Eu agradeço muito a sua presença e desejo uma ótima semana, um forte abraço e fique com Deus. Um abraço!